Bom dia, meninos! Hoje a nossa aula de hoje vai ser uma revisão e logo em seguida é a correção, também que vai estar aí no slide para vocês corrigir o livro de vocês com cuidado para ver se está tudo correto. Então, ótima revisão. Nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de rotação e o movimento de translação. E o que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, em torno de si mesma. Em torno de si mesma. Então, esse movimento que a Terra faz, o tempo que ela leva é de 24 horas. De 24 horas, que é o movimento de rotação. Esse movimento que acontece de oeste para leste, ele leva 24 horas, que é o movimento que a Terra dá no seu próprio eixo, em torno de si mesma. Com esse movimento de rotação, pessoal, nós vamos ver um pouco sobre os fusos horários, que esse movimento de rotação vai determinar os fusos horários. Esse fuso horário é dividido em 24 fusos. 24 fusos o quê? 24 horas. Se você for observar, pessoal, essa divisão de 24 partes iguais origina as 24 horas. Você observa aí na página 32, do seu livro, que a Terra é dividida em 24 partes imaginárias, de 1 hora cada. O que quer dizer isso? Que determina os fusos horários. Então, eu tenho 24 fusos. Eu tenho 24 fusos em todo o nosso planisfério aí, ó. Nossos fusos horários. 24 fusos horários na parte da superfície. Esses 24 fusos foram obtidos a cada 15 graus. Se você observar no seu livro, que a cada 15 graus corresponde a 1 hora. Então, o que quer dizer isso? De 0 a 1 é 15 graus. Então, eu tenho 1 hora. Mais 15 graus, 2 horas. Mais 15 graus, 3 horas. Então, 0 horas é no meridiano de Greenwich. Vou dar um exemplo. Se eu falo assim, em Londres é 12 horas. Londres é 12 horas. Qual horário seria no nosso país, o Brasil? Aí você observe que no nosso país está do lado oeste. Você olha do lado oeste, no hemisfério ocidental. Então, 0, aí 1, menos 1, menos 2, menos 3. Se Londres é meio-dia, então o menos 3 horas, porque o lado oeste é negativo, então seria menos 3 horas. Então, nosso país seria 9 horas. 9 horas, meio-dia lá em Londres e 9 horas no Brasil, que é o nosso fuso horário, que é o horário oficial do nosso país. Lembrando, pessoal, que o nosso país tem 4 fusos horários. Nós estamos aqui, a ilha de Fernando de Noronha, no 2º fuso, o horário oficial de Brasília no 3º fuso e o 4º fuso, que fica aqui a Amazônia. No 5º fuso, somente o estado do Acre se encontra no 5º fuso horário. O nosso país se encontra com 4 fusos horários. 4 fusos horários. O nosso país tem. Então, os fusos horários nos permitem saber as horas em qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, porque o meridiano é lá 0 graus. 0 graus. O meridiano de referência do horário mundial. Esse movimento de rotação, pessoal, acontece em 24 horas. E ele dá a volta em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma. A Terra dá essa volta em torno dela mesma.
Já pensou, pessoal, se essa Terra, se não tivesse esse movimento de rotação, o que é que poderia acontecer? De um lado, seria quente, quente, quente. Do outro lado, que os raios solares não refletem, seria frio. De um lado, seria muito calor, insuportável. Nem teria vida. De um outro lado, da mesma forma, ia congelar. Então, esse movimento de rotação faz com que a Terra faça esse giro em torno dela mesma para a temperatura circular nela. Mesmo assim, pessoal, a parte que fica próxima aos polos, mais frio do que as que ficam perto da linha do Equador. Nós já falamos nas aulas anteriores, presenciais, nós falamos do Trópico de Capricórnio, já falamos do Trópico de Câncer. Então, esses dois trópicos, juntamente com a linha do Equador, é mais quente naqueles locais. Os países que ficam próximos a essas linhas são mais quentes do que as terras que ficam próximas dos polos. E isso estou me referindo, pessoal, aos países. Os países que ficam próximos aos polos são mais frios. E os países que ficam próximos à linha do Equador e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são países com temperatura maior do que os países que ficam nos polos. Então, pessoal, vamos lá dar continuidade. Nós já falamos do movimento de rotação e agora nós vamos falar do movimento de translação da Terra. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, o movimento de rotação é esse movimento que a Terra dá em torno do Sol, diferentemente do movimento de rotação, que ela dá em torno de si mesma. De translação, ela dá em torno do Sol. E esse movimento, ele é responsável pelo quê? Pelas estações do ano. Então, pessoal, o tempo que a Terra demora a dar uma volta completa no Sol é chamado de ano. Ele é de 365 dias. A Terra demora 365 dias e 6 horas. 6 horas. Para completar essa volta em torno de quem? Do Sol. Portanto, a cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, que é chamado de ano bissexto. Lembram, pessoal? Aquele movimento de rotação que dura 24 horas, durante 4 anos, é somado 6 horas a mais. 6 horas de cada ano, totalizando 24 horas, que dá um dia. E esse dia é acrescentado no ano bissexto, que acontece no mês de fevereiro. Este ano mesmo foi o ano bissexto. Vocês lembram que no mês de fevereiro, este ano, foi de 29 dias? Então, esse ano, o ano bissexto, só vai acontecer só daqui a 4 anos novamente, que vai acontecer o ano bissexto novamente, daqui a 4 anos. Porque só acontece em 4 anos. Porque essas 6 horas é somado durante esses 4 anos. 6 horas, em cada ano é somado 6 horas e é acrescentado um dia no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, que de 29 dias. Então, olha, pessoal, quem nasce no mês de fevereiro, no dia 29, comemora o seu aniversário ou no dia 28 ou no dia 1º de março. Fica a escolha da comemoração do seu aniversário. Então, pessoal, esse movimento de translação, pessoal, ele também é responsável pelas estações do ano. Já tinha falado para vocês que ele era responsável pelas estações do ano. Logo no início, vocês lembram
que o movimento de translação é responsável também pelas estações do ano. Mas, pessoal, o que acontece? Essas estações do ano determinam a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação. Como assim, professora? Aí nós vamos ver esses raios solares com mais intensidade em cada um dos polos. Do polo norte, do polo sul. Então, nós vamos ver esse movimento de translação que acontece com esse movimento. Como é que acontece essas estações do ano? Nós vimos que tem equinócio e solstício. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre equinócios. Significa noites iguais aos dias. E o que é isto? É o movimento em que a duração do ano, os raios solares incidem de forma particular. Esses raios solares se incidem na linha do Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Em toda a Terra, os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Ocorre 2 vezes ao ano. Quando é que acontece que tem a mesma duração? Em 20 de março, que é primavera no hemisfério norte, e já no hemisfério sul é outono. E no dia 23 de setembro, é primavera no hemisfério sul e já no hemisfério norte é outono. Então, pessoal, esses raios solares se incidem de forma igual na linha do Equador. O dia e a noite são iguais. No dia 20 de março, no hemisfério norte, e no dia 23, no hemisfério sul. Se você prestar bastante atenção na página 34, você vai ver esse movimento de translação. Pessoal, você vai observar na página 34 o movimento de translação. Tem esse esquema mostrando no dia 20 de março, no equinócio de primavera, no hemisfério norte. Pessoal, na página 34, você também pode observar no seu livro. Por isso que eu sempre estou falando, me referindo ao livro, porque além do slide que você está vendo na tela do seu celular ou do seu computador, você também pode estar acompanhando no seu livro e marcando algumas partes importantes para complementar na hora do seu estudo. Os equinócios acontecem dias e noites iguais. Os equinócios, o que significa os equinócios? Ele significa noites iguais aos dias. Noites iguais aos dias. Então, esse momento é um momento que os raios solares incidem de forma particulares ao Equador. Os dias e as noites têm a mesma duração em toda a Terra. Isso acontece 2 vezes ao ano. Nos solstícios, pessoal, o verão, no hemisfério norte, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Enquanto no hemisfério sul ocorre ao contrário. O inverno, as noites são mais longas e o verão, as noites são mais curtas. Enquanto isso, pessoal, no hemisfério sul acontece ao contrário. Ocorre ao contrário. A noite é mais longa, os dias são mais curtos. Já na região próxima à linha do Equador, a duração dos dias e das noites quase não sofre variação. Então, os países que ficam próximos ali à linha do Equador quase não sofre essa variação de dia e noite. E as estações do ano são pouco diferenciadas, próximo à linha do Equador. O movimento, pessoal, de translação, ele também é responsável pelas fases da Lua. Vocês podem observar aí na tela
do computador, do celular de vocês, que tem um slide também sobre as fases da lua, que nós temos a lua minguante, a lua cheia, a lua nova, a lua crescente. Isso se dá, essas fases da lua se dá devido ao movimento de translação. Então, pessoal, cada fase da lua, se você for observar, ela tem a duração de 7 dias. A duração de uma semana. Fases da lua, a duração dela é uma semana. Então, pessoal, nós vimos que o movimento de rotação é de 24 horas, que ele acontece em torno do seu próprio eixo. E nós vimos o movimento de translação que a Terra dá em torno de quem? Do Sol. Então, nós vimos esses dois movimentos. Nós também vimos em relação aos equinócios, os solstícios, que também é referente ao movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano. Nós falamos sobre o movimento de rotação, de translação. O movimento de rotação ele é responsável por dia e noite. O movimento de translação, nós vimos que ele é responsável pelas estações do ano. Leva um ano para acontecer este movimento que a Terra dá em torno do Sol. E o movimento de rotação, ela dá essa volta no seu próprio eixo. Ela dá em volta do seu próprio eixo. Então, eu espero que vocês tenham respondido a atividade, porque hoje nós vamos falar de outro conteúdo. Nós já falamos em sala de aula sobre coordenadas geográficas, já falamos também sobre mapa. Tem várias formas de representá-los. Nós vimos que temos várias formas de representar um estado ou um país. E falando nisso, nós poderíamos perfeitamente comparar, pessoal, um mapa com uma foto. Você já observou que as fotos mostram apenas uma parte ou um detalhe de determinada paisagem, objeto ou uma pessoa? Afinal de contas, pessoal, é possível visualizarmos as costas de alguém que foi fotografado de frente? Eu acho que não. Vocês observem que quando nós tiramos uma fotografia com o nosso celular, nós só podemos observar a frente, de acordo com a posição que foi tirada a foto. Da mesma forma, pessoal, é a forma de representar um mapa. Então, nós podemos comparar um mapa a uma fotografia. Os mapas são apenas uma representação da realidade, assim como a foto, para mostrar aquilo que alguém viu e quis reproduzir. E da mesma forma que não é possível colocar numa foto o registro completo de uma pessoa, não é possível registrar tudo de um lugar no mapa. Por isso, há diversos tipos dele. Quando nós queremos representar os estados, nós representamos no mapa político. Nós queremos representar os estados, representamos no mapa político. Quando nós queremos representar o relevo, nós vamos representar no mapa físico. Quando nós queremos representar as riquezas, nós vamos representar no mapa econômico. Então, tem várias formas de representar um lugar. Por isso que há diversos tipos de mapas. Mapa temático, mapa político, mapa econômico, mapa físico e outros. Tem várias formas de representá-los. E hoje nós vamos falar de mapa. Mas o que é mapas? São desenhos que representam um lugar da superfície curva da Terra. Ele pode representar um país, uma região, um estado e outros lugares que pode ser representado no mapa. Em uma superfície plana, pessoal. Em uma folha de papel ou no monitor de vídeo, num determinado momento. Então, nós temos várias formas de representar a superfície terrestre. O mapa também nos permite conhecer melhor uma área. A compreensão do espaço geográfico e suas alterações, assim como a das relações sociais entre os seres humanos. Como eu havia falado para vocês, nós comparamos um mapa a uma fotografia. Nem tudo vai aparecer numa fotografia.
Da mesma forma, nem tudo vai aparecer no mapa, porque é uma representação numa superfície plana. Você não vai poder observar tudo que existe no nosso município através de um mapa. Da mesma forma da fotografia. Você vê a frente da fotografia, como foi tirada, mas você não vê o que fica atrás. Nós temos, pessoal, os principais elementos de um mapa. Em outras aulas, no 5º ano e também no 4º ano, eu já falei para vocês os elementos do mapa. Hoje nós vamos ver só alguns deles, mas em sala de aula eu já falei em outros elementos. Hoje nós vamos ver somente a escala, as projeções cartográficas, símbolos ou convenções cartográficas e o título. São esses 4 elementos que nós vamos ver em um mapa. E esses elementos que compõem o mapa, nós precisamos deles para organizar um mapa. E vocês lembram que é responsável nessa organização desse mapa? Quem constrói esses mapas? Como elabora esse mapa? Qual é a ciência que estuda o mapa e elabora esses mapas? É a cartografia. E o que é a cartografia, pessoal? É a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variáveis fins, baseadas em elementos científicos, técnicos e artísticos, extraídos de resultados da observação direta ou da análise de documentos. Então, pessoal, resumindo, a cartografia é a ciência de preparar cartas e mapas para os mais variados fins, com diversos níveis de complexidade e informações. Então, é a ciência que prepara as cartas e os mapas para essa finalidade da construção de mapas. Junto com a cartografia, temos as convenções cartográficas ou símbolos. Pode ser cartografias ou símbolos, que são linguagens visuais dos mapas. É uma maneira utilizada pelos cartógrafos para representar as informações dos mapas. E elas são necessárias porque muitas vezes os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido. E para que possam ser compreendidos, criamos um desenho especial para representá-los. Como o aeroporto é representado pelo avião. Então, tudo isso no mapa nós podemos observar os símbolos que representam algo. Nós temos a legenda, o quadro explicativo de todos os símbolos de um mapa. A legenda, ó, do ladinho do mapa, fica aí os pontos, os desenhos que vai representar tudo que tem dentro do mapa. As cores também são utilizadas para comunicar as informações do mapa. Os rios geralmente vêm na cor azul, os oceanos, mares, porque a representação da água vem na cor azul. A verde, representada a vegetação. O castanho, que é o relevo, os solos. O preto, as cidades, vila e limites políticos. Quando termina um município e começa outro município. Vermelho, rodovias ou correntes marítimas. As rodovias sempre estão representadas na cor vermelho, as correntes marítimas. Isso vocês podem ver aí a representação nesse desenho aí de várias formas de representar, através dos símbolos. Esses símbolos é encontrado no mapa, que é representado do ladozinho através da legenda. Em relação à escala, ela serve para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e a representação no papel, ou seja, quantas vezes o objeto real precisou ser reduzido para caber num mapa. Numa escala, justamente a escala serve para isso, para reduzir o tamanho real para o papel. Tem 2 tipos de representar a escala. Tem a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é a relação entre a distância no mapa e a distância no terreno, representado por uma fração ordinária, na qual o numerador corresponde à medida do mapa e o denominador à medida real. Temos também a escala gráfica, que é a representação por uma figura semelhante a um pedaço de régua, na qual são indicadas as medidas reais, sob as medidas do papel. Quanto menor a escala, menor será a riqueza de detalhes no mapa. Você vê um mapa mundi enorme, que eu já tenho levado em sala de aula. Você observa aquele mapa mundi enorme. Então,
quanto maior o mapa, menor vai ser a riqueza de detalhes. Por isso que nós observamos que o mapa mundi está representando todos os continentes. Então, se ele está representando todos os continentes, menor vai ser a riqueza de detalhes. Não vai mostrar os detalhes de cada continente. Deu para entender, pessoal? Quanto maior a escala, mais detalhes você vai encontrar no mapa. Quanto menor a escala, menos detalhes você vai encontrar no mapa. E hoje nós vamos falar sobre as projeções cartográficas, que são 3 projeções, que é a projeções plana, a projeções cônica e a projeção cilíndrica. São essas 3 projeções, a plana, cônica e a cilíndrica. Então, vocês vão recordar aí um pouquinho do trabalho de vocês, que eu acredito que esteja tudo aí na mentezinha de vocês tenham aprendido, porque vocês fizeram pesquisa, apresentaram o trabalho muito bem. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas 3 projeções. E aí a tia vai colocar as imagens para vocês, e nós vamos identificar as imagens dessas 3 projeções e definir como é vista cada uma delas. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu espero que vocês tenham realizado a atividadezinha que foi mandada para casa. Então, prestando atenção, que hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós já fizemos trabalho em sala de aula, já falamos sobre projeções cartográficas. Vou lembrar um pouquinho sobre elas. Projeções cartográficas, nós vamos ver os tipos de projeções, que na sua maioria é feita a partir da projeção dos meridianos e paralelos. A maioria dos mapas é feita a partir das projeções dos meridianos e paralelos. Numa das figuras geométricas abaixo que nós vamos observar é na fórmula de cilíndrico, o cone e o plano, que nós podemos observar aí em diversos modelos do planisfério. Nessas 3 formas mais usadas, que é as projeções plana, projeções cônica e cilíndrica. A projeção cilíndrica é uma projeção produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se uma luz atravessasse o globo, e a projeção e os paralelos meridianos na folha. Observe, pessoal, essa distorção que há na projeção cilíndrica. Ela apresenta os paralelos meridianos retos e perpendiculares. Observa aí na imagem, no nosso mapa mundi. A projeção cônica, também que nós já falamos sobre ela, semelha-se ao cilíndrico, porém no lugar do cilíndrico temos um cone envolvendo a superfície terrestre. É uma projeção sobre um cone. Ela também sofre distorção, pessoal. Principalmente nas zonas temperadas. Vocês lembram onde é as zonas temperadas, né? Que fica ali no trópico de Câncer e no trópico de Capricórnio. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos retos, que se originam de um único ponto. Ele também tem distorção. E a projeção plana ou azimutal é aquela cuja a face plana envia a sombra das coordenadas para uma folha que toca o globo em um determinado ponto. Então, você observa, pessoal, são projeções sobre um plano. Um ponto de tangência representa o polo norte ou sul. Os meridianos de longitude são linhas retas e radiais. São linhas retas radiais que partem desde um ponto, enquanto que o paralelos de latitude aparece como um círculo. Ela é muito utilizada, pessoal, essa projeção, ela é muito utilizada na maioria dos casos para representar uma das 2 regiões polares da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Nessa projeção, ela é muito utilizada para representar o Polo Norte e o Polo Sul. Essas 3 projeções que nós acabamos de falar são características das projeções conformes, que mantém as formas, equivalente, que mantém o tamanho das áreas, e equidistantes, que mantém a distância, lineares. Nós observa aí a projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica, preserva os ângulos, mantém a forma, distorce o tamanho das áreas no mapa. Então, ela mantém a fórmula, preserva o ângulo, mas distorce o tamanho das áreas no mapa. Por isso que você observa aí que o continente de Antártida houve uma distorção no mapa mundi, nessa projeção do cilíndrico.
Na projeção equivalente, que é a mesma projeção do cilíndrico, na projeção feita por Peters, não observa que não deforma as áreas, conservando uma relação constante da área. Ou seja, o tamanho real. Alteram as formas, como eu havia falado antes, né? Houve uma alteração das formas na projeção cilíndrica, quanto na projeção feita por Mercator, quanto nos mapas feitos por Peters, nessa formação cilíndrica. Já na projeção equidistante, são as projeções que não apresentam deformações nas distâncias, utilizada em rotas marítimas. Quanto mais distante do centro, maior a distorção da forma e o tamanho. Quanto mais próximo dos polos, menos distorção, como próximo do Polo Norte, próximo do Polo Sul, não tem tanta distorção. Quando vai se aproximando, ali próximo à linha do Equador, próximo aos trópicos, ela já vai haver uma grande deformação. Próximo aos polos, não tem deformação. Próxima à linha do Equador, já tem uma maior deformação nessa representação. E pessoal, dando continuidade, nós vamos fazer a nossa correção das nossas atividades do livro, na página 36, 37, 45, 46 e 47 do livro didático. Presta atenção, mesmo quem tenha feito em casa, vocês vejam se está tudo correto.